Sim, meus amigos, atenção. Esse material aqui vai também para o YouTube. Eu queria debater com os senhores aqui um problema muito grave. Porque o Goiás não ter subido é um desastre técnico para o futebol goiano. É uma coisa lamentável. A gente contava aqui com o acesso do Goiás por uma série de fatores. E o Goiás tinha a obrigação do acesso. O Goiás tinha a obrigação de estar na Série A. Por tudo que gastou, por tudo que representa, pelo time que foi montado, o Goiás tinha essa obrigação moral de estar na Série A. E não deu conta. E agora vem um problema muito mais grave, que é o problema financeiro. A gente está avisando isso aqui já há algum tempo. O Goiás fez antecipação de 20% lá da Liga, não fez a recompra, ou seja, ele tem 20% da sua receita comprometida. Ele pegou, em uma negociação muito inteligente da diretoria, uma baita de uma fatia, pegou um baita recurso, que manteve o time vivo aí, disputando e montando boas equipes, pelo menos no papel, do ponto de vista financeiro, gastando muito, em 2024 e também em 2025. E esse dinheiro da Liga, ele acabou. Ou se ele não acabou, grande parte dele foi embora. Não tem mais esse dinheiro. E no ano que vem, o Goiás ele vai ter uma receita pequena de campeonato goiano, no máximo aí 2 milhões, não passa disso, caso ele venda os seus jogos de forma particular, sem a federação. Vai ter a receita de 8 milhões, você dilui ali a questão do imposto, vai para uns 7 milhões e 200 do dinheiro da ESPN, que paga muito pouco para a Série B. E vai ter o quê? Receita de camisa, receita de bilheteria, que não é muita coisa. Enfim, o que projetar, o que esperar financeiramente da temporada 2026 do Goiás? É algo que preocupa? É algo que pode, de fato, aí fazer com que o Goiás tenha, talvez, a sua pior temporada do ponto de vista financeiro, Maestro Tim? Sem dúvida nenhuma. Preocupa muito por essa situação que você citou. O Goiás gastou muito na temporada de 24 e não conseguiu acesso. A gente sabe que gastou muito na temporada agora de 25 e também não conseguiu acesso. Vai ter a tendência que tenha uma queda financeira grande para a temporada de 2026, a não ser que apareça algo diferente, daqui a pouco algo interessante que o Goiás consiga fazer para aumentar essa questão da financeira para o ano que vem. Mas dentro de uma situação que a gente está vendo hoje, a tendência é o Goiás realmente passar dificuldade em relação ao que gastou em 2024 e 2025. Uma queda muito grande do seu rendimento, e aí vai ter que ter um trabalho muito mais assertivo de quem for montar os elencos, de conseguir tocar a máquina Goiás, que é gigante, que a gente sabe do custo que é uma estrutura que o Goiás tem no centro de treinamento, o custo que tem na Serrinha. Então, diante de tudo isso, é preocupante, sim, Thiago, a situação financeira do Goiás para o ano que vem. E, repito, a não ser que consiga aparecer algo diferente. E aí os dirigentes do Goiás vão ter que trabalhar muito para aumentar a receita para o ano que vem, para não passar tanta dificuldade, para não ter uma diferença tão grande em relação ao que foi gasto em 24 e 25. 8h22 agora, amigo empresário, cuide do maior ativo da sua empresa, saúde e a segurança dos seus funcionários. Na Engilabro você tem exames ocupacionais, laudos e muito mais. Engilabro 3609-0447. Acesse engilabro.net.br. Engilabro, a melhor amiga do empresário goiano. Ivaldo Carvalho, o Goiás, ele teve uma receita aí na casa de 80 milhões ano passado. Esse ano talvez aí uns 65, 70 milhões com o futebol. O Goiás gastou muito e não subiu. Não subiu ano passado e não subiu nessa temporada. Essa temporada foi muito mais grave, porque no ano passado o Goiás arranca, mas o Goiás não era favorito por conta do começo ruim. Nesse ano não. O Goiás dispara, lidera a competição mais de 20 rodadas, fica no G4 mais de 29 ou 30 rodadas e acaba não subindo. E agora vem o segundo problema. O primeiro foi ficar sem a vaga. O problema já está sendo aí diluído. E a parte financeira, Nivaldo? O que o Goiás vai fazer, talvez aí com a sua menor receita da história? O Goiás, um clube quase centenário, vai viver em 2026 o seu ano de menor arrecadação. O que a gente pode projetar, o que a gente pode esperar do Goiás já a partir do Campeonato Goiano, Nivaldo? O Vanderlan Alcântara, quando ele era presidente do Conselho Deliberativo, ele falava em entrevistas que se o Goiás não subisse, 2026 seria um ano extremamente difícil. Agora a gente tem que esperar o Haroldo Guidão, que é o presidente do CA, ele se manifestar. Ele é o presidente. Ele quase não fala, ele quase não aparece, né? Agora ele tem que aparecer para dar uma satisfação para o torcedor do Goiás. Não é dar satisfação para nós, não. É o torcedor do Goiás. É o que ele está planejando, que eu imagino que ele tem um plano B.
Ele não podia, né, ter um planejamento para 2026, tendo por base só o acesso do Goiás, se não subisse. Então, o gestor ele tem que ter sempre um plano B. A gente espera que o Guidão apareça durante essa semana e fale o que vai acontecer. Essa grana que o Goiás pegou aí nessa semana, ela foi uma condição muito boa. É um dinheiro aí de 30 milhões de reais para começar a temporada a juros muito baixos, então era uma grana muito acessível ao Goiás. O Goiás tinha que pegar esse dinheiro mesmo, pelas condições que foram ofertadas ao Goiás, então tinha que pegar. Mas a gente sabe que isso aí é para começar a temporada. O custo do Goiás é muito alto, o Goiás tem um custo elevado demais, custo Goiás, não estou falando nem futebol. Aí tem a questão do futebol, muitos desses jogadores vão sair, até porque não tem motivo para eles continuarem. O Goiás vai ter um atleta aí muito caro, que é o Wellington Rato, né? Que o Rato deve voltar a jogar só lá para o meio do ano que vem, e o Goiás tem que ficar com esse atleta que agora vai ter que pagar a integralidade do seu salário, que é acima de R$400 mil, ou seja, caro demais da conta. Eu não sei como é que é a situação daquele Tite, zagueiro, que é reserva em termos de contrato, se termina agora. Eu acho que ele seria renovado automaticamente só em caso de acesso do Goiás. Como não subiu, tchau. Então, tchau para ele, vai com Deus. Menos um problema, né? Menos um problema sério. Então, tem um problema sério que é o Wellington Rato. Porque, na verdade, Thiago, o Goiás começou no ano passado com tranquilidade em termos financeiros por conta daquele mundo de dinheiro que tinha. Começou esse ano com uma certa tranquilidade financeira porque tinha um resto do mundo de dinheiro do ano passado. Só que esse dinheiro acabou. Esse dinheiro acabou por quê? Porque vai fechar esse ano precisando de um pouquinho desses 30 milhões que foram pegos emprestados aí para fechar o ano. Então fecha com tranquilidade, sem desespero, tudo, mas porque pegou uma grana aí. E janeiro, fevereiro, março, porque são meses deficitários. O Campeonato Brasileiro da Série B não começa em janeiro, diferentemente da Série A. Então o Goiás, a princípio, a gente olhando a distância, ele vai ter que ser bastante criativo e a sua diretoria para resolver essa questão financeira. Mas a gente precisa ouvir o Haroldo Guidão, que é o presidente do CA, para ver o que ele está pensando sobre isso. 8h27 agora, Futebol das Feras, oferecimento Like Móveis, o Like das Feras do esporte da Like Móveis. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. E é claro, o Shopping do Escritório. Entregamos em todo o Brasil. Venha para o Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. 8h28, gente. Agora tem algumas coisas também, eu não estou aqui tirando a responsabilidade de quem ficou no Goiás. Mas o trabalho do Andrino tem que ser lembrado aqui, cara. O Andrino também tem uma participação gigantesca nesse não acesso do Goiás. Olha essas últimas movimentações que ele fez na reta final de janela. Quando ele traz o Tite, o que esse Tite agregou? O que esse Wellington Rato agregou? E foram contratações que nós elogiamos. Eu não estou aqui fugindo da minha responsabilidade, mas eu sou apenas um mero apresentador da Band News Goiânia, a maior audiência do Centro-Oeste. O gestor de futebol era o Andrino. E o modelo de contrato que ele fez também. Cara, se o Goiás sobe para a Série A, o Tite teria o contrato renovado automaticamente, tendo o salário todo pago pelo Goiás. E é claro que ele fez com a assinatura do Guidão. Ele não faria sozinho. O Guidão autorizou, assinou, referendou. Mas enfim, Tim, provou-se mais uma vez que a gestão do futebol do Goiás foi uma gestão que deixou muito a desejar. Novamente em 2025? Provou, Thiago, principalmente por essa situação da maneira que foi feito os contratos. Essa situação do Wellington Rato mesmo, como o Nivaldo trouxe agora, em relação a ter que pagar o salário integral do jogador agora na temporada do ano que vem por causa dessa lesão e é muito... Essa lesão ela é preocupante porque ela demora demais, né? É muito extensa o tempo de recuperação, então o Goiás vai ter que arcar com essa situação. Então essas maneiras esses modelos de contrato que o Andrino fez
foram errados demais. Se a gente pegar o próprio Benítez, que já até foi embora, né, um jogador que estava lá vindo de muitas lesões. Então, o que o Goiás precisa agora é acertar nessa situação, dessa pessoa que vai montar, desse diretor executivo de futebol, qualquer nome que você queira dar aí, a essa função. O Goiás não pode errar, principalmente agora. Se tiver uma redução, e a tendência que tem essa redução financeira para a temporada 2026, você tem que ter alguém mais capacitado para montar um elenco competitivo com menos dinheiro na temporada de 2026. Então, para mim, passa a ser muito importante quem vai ser essa pessoa, quem vai ser esse novo executivo de futebol, e que tragam alguém com capacidade, que já tenha mostrado isso em outras equipes, e que não traga alguém para aprender aqui no Goiás, como para mim foi o trabalho do Andrino. 8h30 agora. Nivaldo Carvalho, qual a participação da gestão de futebol nesse processo aí para o Goiás, mais uma vez, ter fracassado? O Goiás fracassou, essa aqui foi a grande realidade. O Goiás foi mal no Campeonato Goiano, não chegou nem na final da competição, eliminado pelo Vila Nova, mal na Copa Verde, não foi campeão, perdendo em casa para a equipe do Paysandu, que foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro, não teve Copa do Brasil, e aí chega na Série B, começa muito bem, um foguete esmeraldino, e termina aí perdendo para a equipe do Remo, e perdendo consecutivamente também, consequentemente, né, a sua vaga, e consecutivamente também, porque ano passado o Goiás teve a possibilidade de subir e também não subiu, né, não pela reta final, mas pelo começo da temporada. Qual o impacto do trabalho de Lucas Andrino, que já saiu do Goiás há quase um mês e meio, mas que pelo jeito permanece tendo aí as suas digitais da montagem desse elenco do Goiás que não deu conta? Não, ele tem a responsabilidade gigantesca. Ele era o diretor de futebol. E nós temos que ressaltar que o Andrino seria demitido naquela transição Ventura-Mancini. Quem praticamente exigiu a presença dele no Goiás foi o Wagner Mancini. O Mancini foi fundamental para que ele ficasse aqui, amigo, não sei o que lá, aí a direção o manteve. E aí ele ficou, fez aí as contratações, a maioria absoluta não deu certo. Na janela que a gente esperava que o Goiás fosse fazer contratações pontuais, contratações que resolvessem, o time piorou. É incrível, né, que os times, por exemplo, o Atlético Paranaense, na janela, melhorou substancialmente, o Atlético Goianiense melhorou substancialmente na janela de contratações, tanto é verdade que o Atlético fez um ótimo segundo turno, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense fez um ótimo segundo turno, a ponto de terminar a competição em segundo lugar, e o Goiás, ao contrário, teve uma queda de rendimento substancial. Porque quando você traz jogador com salário alto, como é o caso do Tite, que não terminou como titular, porque não tinha jeito de você mantê-lo como titular. E o Wellington Rato, que só não terminou como titular porque se machucou, você traz um cara de salário alto, você é obrigado a colocar o cara no time titular para justificar o salário dele. Aí você quebra a harmonia da equipe para colocar um cara que não vai render. E foi isso que aconteceu com o Goiás. Então, a culpabilidade do Mancini, do Andrino, na montagem do elenco do Goiás, ela é praticamente total. Ele era o cara que tinha que monitorar o jogador, ele era o cara para fazer a triagem do jogador, para colher as informações, porque aí ele ia trazer o cara, olha, esse bicho aqui é assim, assim, assado, ele vai resolver o nosso problema, o salário dele é tanto. Aí cabia ao CA, né, avaliar essa questão de salário. Só, tecnicamente falando, se o jogador ia resolver o problema ou não cabia a esse conselho de administração. Então, o Andrino e o Mancini, mas principalmente o Andrino, tem uma culpa gigantesca na montagem desse elenco. 8h34 da noite agora. Já na reta final aqui do Pós-Jogo Band News, eu preciso do seu like. A gente bateu 10 mil likes no canal do YouTube, são 75.745 inscritos. Ô Pedro Leite, dá uma atualizada aí na quantidade de inscrições, que eu acho que a gente ganhou mais coisa, hein? Muito obrigado a você que está com a gente até agora. Muito obrigado de coração, pela audiência, pela preferência, pela amizade. Começamos hoje às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã,
Estamos juntos até agora. Já são 8h34, quase 12 horas de programação. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar aqui no FM 90.7, no canal do YouTube, no radiosnet.com, para debater uma situação. Vamos até às 9 horas da noite. Eu quero saber aqui do Nivaldo Carvalho, do Tim e de você de casa, o que será do Fábio Carilli? O que será do Fábio Carilli? Fábio Carilli é o nome mais adequado para começar o planejamento para 2026? Lembrando que o Carilli tem contrato com o Goiás. Para não ficar, o Goiás teria que pagar a multa rescisória do professor, do Fábio Carilli, que hoje provou mais uma vez por A mais B, que é retranqueiro pra caramba. Ele não é só até o final dessa temporada. Não, ele veio com 2 anos de contrato. Ele falou na entrevista coletiva dele. 2 anos? Independentemente do que acontecesse, ele ficaria no Goiás em 2026. 2 anos de contrato pro Carilli. 2 anos. Inclusive, ele falou hoje na entrevista coletiva, eu quero cumprir o meu contrato. O contrato dele termina só em 2027? 2026. Final de 2026. Era o restinho desse ano agora. Então, um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses, isso. Melhor dizendo, então o contrato dele vai até o final de 2026. E ele falou isso na entrevista coletiva, né, Tim? Quero cumprir o meu contrato.